Sarraim Tovim, boa tarde aos meus irmãos judeus, hebreus, israelitas, os simpatizantes do judaísmo. Mais uma vez eu vou ler o Tanar, da editora Sefer, no livro do profeta Shemuel Bet, segundo Samuel, Perek 11, ou seja, capítulo 11, Pasuk, versículo 1 em diante. Vaihi litshuvati ashana leeti tseti amelachim vaishlach David et Yoavi veeti Abadavi imo veet kol Israel vaishchitu et bnei Amon Vayatsuru al Rabati vedavidi Yoshevi Birushalayim. Vaihi leeti aerevi vayakom Davidi me'al mishkavo vait chale al gagi beiti ameler vayar isha rohetseti me'al agagi ve'aisha tovati mare me'odi vaishlach Davidi vaidroshi la isha vayomer alo zoti bati sheva bati Eliam esheti Uriah Ahiti Vaishlach Davidi Malachim Vaikachecha Vatavo Elavi Vaishkavi Ima Vehi Mitikadesheti Mitumeata Vatashovi El Beta Vatahar Aisha Vatshlach Vatagedi Ledavidi Vatomer Hara Anochi Vaishlach Davidi El Yoavi Shelach Elai eti Uriah Ahiti Vaishlach Yoavi eti Uriah El David Vayavo Uriah Elavi Vaishal Davidi Lishlom Yoavi Velishlom Ha'am Velishlom Amilchama Vayomer Davidi le Uriah Redi le Vetecha Urchatz Raglecha Vayetze Uriah Mibeti Ameler Vatetze Acharavi Masati Ameler Vaishkavi Uriah Petach Beti Ameler eti Kol Avde Adonavi Velo Yaradi El Beto Vayagidu le Davidi lemor lo Yaradi Uriah el Beto Vayomer David el Uriah Halo Miderech Ata Va Madua lo Yaradeta el Betecha Vayomer Uriah el Davidi a Aaron ve Israel ve Judá Yoshevim Basukoti Vadoni Yoavi ve Avde Adoni al Pene Asade Honim Vaani Avo el Beti Leechol ולשתותי ולשכבי עם
אשתי חיי וחי נפשך אם אעשה את הדבר הזה. ויאמר דוד אל אוריה שבי בזה גם היום ומחר אשלחך. וישבי אוריה בירושלים ביום ההוא וממחרת. ויקרא לו דוד ויאכל לפניו וישתי וישכרהו ויצא וערב לשכב במשכבו עם עבדי אדוניו ואל ביתו לא ירד. ויהי בבוקר ויכתוב דוד ספר אל יואב וישלח ביד אוריה. ויכתוב בספר לאמור הבו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה ושבתם מאחריו וניקה ומת. ויהי בשמור יואב אל העיר ויתן את אוריה אל המקום אשר ידע כי אנשי העיר שם. ויצאו אנשי העיר וילחמו את יואב ויפול מהעם מעבדי דוד וימות גם אוריה החיתי. וישלח יואב ויגיד לדוד את כל דברי המלחמה. ויצב את המלאך לאמור ככלותך את כל דברי המלחמה לדבר אל המלך. והיה אם תעלה חמתי המלך ואמר לך מדוע ניגשתם אל העיר להילחם, הלא ידעתם את אשר יורו מעל החומה. מי היכה את אבימלך בן ירובשת, הלא אישה השליכה עליו פלח רכב מעל החומה וימות בטבת. למה ניגשתם אל החומה ואמרת גם עבדך אוריה החיתי מתי. וילך המלאך ויבוא ויגיד לדוד את כל אשר שלחו יואב. ויאמר המלאך אל דוד כי גברו עלינו אנשים ויצאו אלינו השדה ונהיה עליכם עד פתח השער. ויורו המוריים אל עבדיך מעל החומה וימותו מעבדי המלך וגם עבדיך אוריה החיתי מתי. ויאמר דוד אל המלאך כה תאמר אל יואב אל
ירא בעיניך את הדבר הזה, כי חזו וחזה תאכל, חרבי החזקי מלחמתך אל העיר, והרסה וחזקהו. ותשמע אשת אוריה כי מתי אוריה אישה, ותספודי על בעלה. ויעבור האבל וישלח דוד, ויאספה אל ביתו, ותחי לו לאישה, ותלד לו בן, וידע הדבר אשר עשה דוד בעיני אדוני. Depois de decorrido o ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Ioabe e os seus servos com ele e todo Israel para destruir os filhos de Amon e sitiar Rabá, enquanto Davi ficou em Jerusalém, ou seja, Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou de seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real, e do terraço viu uma mulher que se banhava, e a mulher era muito formosa à vista. E Davi mandou indagar sobre aquela mulher. E lhe disseram: porventura aquela mulher não seria Batseba, filha de Eliame, mulher de Uriá, o Hiti? E Davi enviou mensageiros para trazê-la. E ela veio a ele, e ele se deitou com ela. E ela havia se purificado de sua impureza. E depois ela voltou à sua casa. E a mulher concebeu e mandou avisar a Davi e disse: estou grávida. E Davi mandou dizer a Ioabe: envia-me Uriá, o Hiti. E Ioabe enviou Uriá a Davi. E Uriá veio a ele. E Davi perguntou como estava Ioabe, como estava o povo e como ia a guerra. E Davi disse a Uriá: desce à tua casa e lava os teus pés. E Uriá saiu da casa real, e logo atrás dele seguiu um presente do rei. Mas Uriá se deitou à porta da casa real com todos os servos de seu senhor, e não desceu à sua casa. E avisaram a Davi dizendo: Uriá não desceu à sua casa. Ao que Davi disse a Uriá: porventura não vieste de uma viagem? Por que não desceste à tua casa? E Uriá disse a Davi: a arca, Israel e Judá estão em tendas, e Ioabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E eu deveria ir à minha casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Pela tua vida, pela vida da tua alma, não farei tal coisa. E Davi disse a Uriá: fica aqui também hoje e amanhã. Fica aqui também hoje e amanhã te despedirei. E Uriá permaneceu em Jerusalém, naquele dia e no dia seguinte. E Davi o convidou para comer e beber na sua presença, e o embebedou. Mas à tarde saiu para deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, e não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu a carta para Ioabe e a mandou através de Uriá. E escreveu na carta dizendo: ponha Uriá na frente da batalha mais renhida, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. E quando Ioabe sitiou a cidade, pôs Uriá no lugar onde sabia que havia homens valentes. E os homens da cidade saíram para batalhar contra Ioabe, e caíram alguns do povo, dos servos de Davi. E Uriá, o Hiti, também morreu. E Ioabe enviou um mensageiro para informar Davi de todos os acontecimentos da batalha, e ordenou ao mensageiro dizendo: quando acabares de relatar ao rei tudo sobre a guerra, e acontecer de o rei se encolerizar e te dizer: por que vos aproximastes tanto da cidade para batalhar? Não sabias que atirariam do muro? Porventura, quem feriu Avimelech ben Irubeshete não foi a mulher que do muro lançou sobre ele um pedaço de uma mó superior, de modo que morreu em Tevetes? Por que vos aproximaste do muro? Então diz:
também teu servo Uriá o Hiti morreu. E o mensageiro foi, entrou e relatou a Davi tudo quanto Joabe o havia ordenado. E o mensageiro disse a Davi: de fato, aqueles homens eram mais poderosos do que nós, e saíram contra nós ao campo. Porém, fomos contra eles até a entrada do portão. E os atiradores atiraram do alto do muro contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu teu servo Uriá o Hiti. E Davi disse ao mensageiro: assim diz a Joabe: não te preocupes com isto, pois a espada consome tanto este como aquele. Intensifica a tua batalha contra a cidade e a derrota. Fortalece-o. E a mulher de Uriá soube que seu marido Uriá estava morto, e lamentou pelo seu marido. Passado o período de luto, Davi mandou recolhê-la à sua casa, e ela tornou-se sua mulher, e lhe deu um filho. Mas isto que Davi fez pareceu mal aos olhos do Eterno.